A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes. E com ela, evoluímos também, aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Aí você me pergunta, como faz para aprender na estante? Educar na estante. A plataforma para ensino remoto feita para quem não tem acesso regular à internet. Você aprende em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer posição. Isso é com você. O Educar na Estante só precisa de internet uma vez por semana para trocar os ciclos de aprendizagem ubíqua. A cada novo ciclo você tem uma aula em vídeo de até 20 minutos, material de apoio didático responsivo e os desafios para responder. Planeje bem seus horários de estudo. A semana passa e na estante chega a aula ao vivo. Um encontro de 2 horas com o professor para tirar dúvidas, para questionar, para saber mais. A aula pode ser à distância ou presencial. Aí você troca o ciclo por outro e as respostas dos desafios vão para o professor. A devolutiva vai para você. Assim, de ciclo em ciclo, você aprende em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer posição. Mas isso já disse. É você que escolhe. Educar na estante. Aprender faz parte do ciclo da vida. Boa tarde, Almar. Boa tarde, Vanessa. Bom, é uma satisfação enorme reencontrá-lo. Igualmente. E sejam todos bem-vindos para mais um delicioso chá de toda quinta. Mas antes de chamarmos o nosso entrevistado de hoje, nós vamos para os informes da APR. O padre Tony Batista toma posse nesta sexta-feira, dia 1º, na cadeira 22 da Academia Piauiense de Letras. A sessão de posse do novo acadêmico será realizada no formato híbrido, no auditório Dom Avelar, no bairro de Fátima. O discurso de recepção terá pronunciamento do acadêmico Fonseca Neto. A cadeira 22 teve como último ocupante o desembargador e escritor Nildomar da Silveira Soares. Valença do Piauí ganhou esta semana o Memorial Petrônio Portela, instalado no antigo abrigo da Praça José Martins. O novo espaço cultural tem uma exposição permanente sobre a trajetória do ex-senador que nasceu na cidade em 1925 e faleceu em Brasília em 1980. O memorial integra o projeto de requalificação do Centro Histórico de Valença, executado pela Secretaria Estadual de Cultura. Além de governador, senador e ministro da Justiça, Petrônio Portela foi membro da Academia Piauiense de Letras, onde ocupou a cadeira 16. Danilo Melo, piauiense, membro da Academia Parnaibana de Letras e amigo de nossa PL, foi nomeado secretário interino da pasta da Educação do governo da Bahia, da qual era subsecretário. Danilo já foi secretário da Educação de Palmas e do estado de Tocantins. Boa tarde, estamos iniciando mais um Chá das 5, o programa da Academia Piauiense de Letras na TV na Estante.
Marcelino Leal Barroso de Carvalho é graduado em Direito e em Filosofia, especialista em Bioética e Direitos Humanos e mestre em Direito Público. É professor adjunto aposentado da UF, foi coordenador do curso de Direito, chefe do Departamento de Ciências Jurídicas, diretor do Centro de Ciências Humanas e Letras, pró-reitor de extensão e assessor especial do reitor, todos da UF. Cursou especialização em administração universitária pela Organização Universitária Interamericana, com estágio em 8 universidades do Canadá. Foi conselheiro federal da OAB e membro do conselho editorial da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, de Teresina, da revista Direito Hoje e da revista do Instituto Camilo Filho, onde foi fundador, diretor acadêmico e diretor-geral. Foi professor de cursos de pós-graduação na UFP, no ICF, no CEUT, na ESAP, OAB Piauí, e na Escola Superior de Magistratura do Estado do Piauí. É membro do Conselho de Administração da Associação dos Amigos da Orquestra Sinfônica de Teresina, do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí, da Academia Piauiense de Letras Jurídicas, da Academia de Letras, Artes e Cultura de Amarante, da Academia Piauiense de Cultura e da Comissão Estadual de Folclore. E é com ele que vamos conversar a partir de agora para nos falar um pouco sobre a cultura de Amarante e também sobre recém-inaugurado espaço dedicado aos grandes nomes da literatura piauiense. O casarão onde nasceu e viveu o renomado historiador piauiense e filho de Amarante, Odilon Nunes, abriga agora o Museu das Letras do Piauí. Boa tarde, professor Marcelino. Seja bem-vindo ao Chá das 5, o programa da Academia Piauiense de Letras na TV Nestante. Boa tarde, muito obrigado, Denise. Bom, professor, museu é lugar da memória, mas hoje há toda uma preocupação em fazer com que o museu seja expressão do passado que é presente. Quais cuidados a curadoria do Museu de Amarante tomou para torná-lo um museu vivo? Eu, em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação em atender a esta convocação do acadêmico Elmar Carvalho, que muito me honra por ter sido, inclusive, meu ex-aluno, meu aluno na Universidade Federal do Piauí. E outro motivo é que falar de museu é um assunto que muito me apraz, porque, como eu tenho um museu há vários anos, não é? E sempre chamo Amarante de uma cidade de museus, então é muito bom falar no museu que hoje é um museu do estado do Piauí, no segmento dele como o único da nossa unidade da federação. Se for necessário, eu posso fazer uma pequena caracterização desse museu, não sei se já é pertinente, Vanise, para sim, professor, fique à vontade. Situar os nossos espectadores. O Museu das Letras do Piauí foi instalado no Centro Cultural Casa de Odilon Nunes. É um casarão muito grande, o maior casarão de Amarante, que rivaliza com o casarão do juiz José Eudóxio, que é do início do século XX também, e nesse casarão se instalou há vários anos um museu chamado de Casa de Odilon Nunes. E agora ele passou a ser chamado de Centro Cultural Casa de Odilon Nunes, Museu das Letras do Piauí. Esse museu é dirigido pelo senhor José Luiz Siqueira de Souza, conhecido como Derim, e sua principal característica é de ser um museu histórico-literário, que foi requalificado com reaproveitamento do acervo já existente, incluindo móveis e objetos de época e obras raras entre livros e periódicos. O responsável pelo projeto foi o grande arquiteto Paulo Vasconcelos e a execução pela Secretaria de Cultura do Piauí, quando tinha à frente o secretário Fábio Novo. O acervo desse museu está dividido em salas ou seções que recebem cores distintas, uma das quais, que é a do alpendre, tem 48 estações, que são as espécies de estandes organizadas cronologicamente segundo os ciclos ou etapas da evolução da literatura, da história literária
do Piauí. Há também instalações representando aspectos da vida pessoal de homenageados, como quarto de dormir, escrivaninha, peças de vestuário, principalmente da Costa e Silva, Odilon Nunes e Nazi Castro. Há também ali naquele museu equipamentos de áudio e vídeo, nos quais o visitante poderá ouvir gravações em áudio e vídeo sobre vários momentos ou ciclos da literatura piauiense. Eu queria também destacar e homenagear os autores das orientações do roteiro do museu, entre os quais, eu não sei se eu consegui compilar todos, estão, por ordem alfabética, Amanda Sampaio, Celestina Mendes, Cinéas Santos, Jasmine Malta e Cássio Gomes. Eu suponho que tenha esquecido algum, porque eu tive que examinar tudo isso em arquivos de fotografias, e não sei se eu consegui captar tudo, né? Mas eu queria, por último, destacar que os principais homenageados no museu são o poeta da Costa e Silva, Odilon Nunes, Clóvis Moura e Nazi Castro, que são 4 grandes e respeitados literatos piauienses. Agora estou à disposição. Quer fazer Professor, alguma pergunta? eu queria perguntar ao professor que importância realmente ele acha que o museu vai ter, ou que já tem, para Amarante e mesmo para o Piauí. E considero que esse museu é muito importante, não apenas para Amarante, mas também para o Piauí e para o Brasil, tendo em vista que nós temos no Brasil poucos museus dedicados a esse objeto específico, que são a língua e a literatura. O único que talvez tenha um grande destaque seja o Museu da Língua Portuguesa, que funciona na Estação da Luz, em São Paulo, né? E alguns gabinetes, dos antigos gabinetes portugueses de leitura, como o do Rio de Janeiro, o de Salvador e o do Recife, que são verdadeiras bibliotecas, museus. Mas não há, na maioria dos estados brasileiros, casas dedicadas com tratamento museográfico exclusivamente para a literatura, como nós temos agora no Piauí. Professor, quer dizer que esse museu tem esses dispositivos virtuais, mas ele não é propriamente um museu para interagir, não é isso? Ele conjuga a parte moderna aí dos vídeos, dos áudios, das imagens através de computador e também a parte mesmo propriamente física de objetos que pertenceram a da Costa e Silva, você já disse, a da Costa e Silva, Odilon Nunes, deveria ter também o Clóvis Moura, mas é possível no futuro, né? Então, ele é dessa forma? Eu diria, na linguagem mais moderna, que meu filho gosta muito dessas coisas, ele ainda é um museu analógico, né? Embora ele tenha uma belíssima instalação relacionada à evolução das comunicações e das tecnologias, começando da máquina da imprensa, de prensa mesmo, por causa desse nome, né? Do telefone, do rádio, da TV, dos computadores gigantescos, aqueles computadores de vídeos, de telas bem grandes, mas não é ainda um museu digital, né? Como, por exemplo, os museus da Serra da Capivara e o Museu, por exemplo, da Ciência, né? No Rio de Janeiro, o Museu de Manguinhos, que já tem mesas em que os visitantes podem, né, interagir e percorrer partes, às vezes, que não estão retratadas ou não estão na exposição física, mas que estão no acervo virtual desses museus. Também, com isso, acontece também com o Museu do Mar da cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Professor, eu vou tirar aqui um minuto para a gente dar uma lida aqui nos comentários e agradecer quem está nos acompanhando agora, as pessoas que estão nos acompanhando. O acadêmico Felipe Mendes, boa tarde, confrade Almar Carvalho, jornalista Vanise Lemos e professor Marcelino Barroso, grande benemérito
Benemérito de Amarante. Marilene Moura, parabéns a todos que faziam chá, as 5 apresentadores, acadêmico Elmar Carvalho, jornalista Vanise Lemos, professor Marcelino, grande entrevistado de hoje. Oliveira Brasil, Marcelina Silva, muito obrigada. Nilson Ferreira, professor Nilson Ferreira, que esteve conosco. Saudações camonianas. O poeta Osildo Batista. Boa tarde, poeta Elmar Carvalho, jornalista Vanise Lemos, professor Marcelino, na expectativa de novos aprendizados culturais do Chá das 5. Viu, professor? Nós somos... Meu ex-aluno. Osildo, meu ex-aluno. Maravilha. Lá de Picos, viu? Maravilha. Osildo era um menino traquina. O Luiz Paulo Rodrigues, professor Marcelino, grande homem e uma enciclopédia viva, concordo. Conheço o professor de algum tempo, também concordo. O Silvio Nobre, de quem partiu a ideia inicial de criarem esse museu, professor? Estou fazendo aqui a pergunta, o Silvio Nobre. Certo. Então, vamos aqui ver, professor, vamos guardar essa pergunta aí, Silvio Nobre. Osildo Batista, também fui aluno, olha, professor, ele também fui aluno do professor Marcelino do curso de Direito da UFP, campus da Ininga. Gratidão. Exatamente. A Lisete Napoleão também nos cumprimenta. A Transcendência, saudações, é com muito orgulho que estou fazendo parte desse belíssimo museu, o poeta Natan Souza aqui. Um abraço especial ao acadêmico e amigo Elmar Carvalho. A Virgínia Maria Melo, boa tarde, nos cumprimenta. E a Marli Veloso também. Amarante é realmente um céu. E é isso, professor. Nós ficamos aí com a pergunta do Silvio, de quem partiu a ideia inicial de criar esse museu? Quem foi que criou? Eu não posso afirmar de quem seja exatamente a ideia de criação do Museu das Letras, mas desde as comemorações do Sesc Centenário de Amarante, que ocorreram em 2021, a Secretaria de Cultura e o secretário Fábio Novo, mais especificamente, já anunciava na cidade de Amarante, quando participou da inauguração do circuito Museu Casas de Amarante, que Amarante teria o Museu das Letras do Piauí. Então, a míngua de outro conhecimento, eu tributo esta iniciativa à Secretaria de Cultura do Estado do Piauí e a criatividade do arquiteto Paulo Vasconcelos, que realmente, para mim, um grande museógrafo hoje do Brasil. Professor? Pode ir, Denise, à frente. Eu queria pedir, professor, como um grande conhecedor da cultura de Amarante, um incentivador, possui museu do Divino, tudo. Queria que o senhor fizesse, professor, assim, falasse um pouco sobre sobre um pouco da cultura de Amarante, para as pessoas que não conhecem. Como é que é Amarante? Culturalmente. Eu estudo um pouco da cultura de Amarante e sou mais um curioso, que, na realidade, o próprio poeta Elmar sabe que minha formação inicial é em Direito, e embora eu tenha iniciado o curso de Educação Artística na Universidade Federal, tive que abandoná-lo por falta de tempo e porque eu dormia muito nas aulas, eu ficava constrangido, porque eu já era professor e dirigente da universidade, e eu dormia muito nas aulas, né? E tinha umas aulas que eram nos tamburetes e eu ficava com medo de cair daqueles tamburetes nos laboratórios, né? Mas essa é uma brincadeira, só para dizer que, embora não seja especificamente da área, eu sempre tive curiosidade nesse campo, porque Amarante é uma cidade muito aberta para as atividades culturais. E desde criança, não é, com incentivo principalmente de minha mãe, todos nós, os 12 filhos, participamos de atividades culturais em Amarante, e várias delas ligadas à religiosidade popular e outras ligadas também à vida literária, né? Eu era um declamador de poesia, né? No Seminário de Teresina, no Seminário Sagrado Coração de Jesus, que hoje é o Centro Cultural Paulo VI, eu era o declamador reserva de poesia, porque o maior declamador era José Antônio Marcos Coelho, sobrinho do Padre Marques de Valença. Então, quando o Zé Antônio não podia, eu era o reserva, era como no jogo de futebol. Então, chamo reserva para recitar a poesia de algum evento que acontecia no seminário.
Então, esse é o meu interesse. E por isso é que eu acompanho desde sempre aquela casa, aquele casarão, que é a casa dos tetravós dos meus filhos. Ali eu andei naquela casa, naquelas escuridões, naqueles ambientes soturnos, desde criança, porque naquela esquina foi, durante muito tempo, a marcenaria do meu pai. E meu pai era muito amigo da família, então cederam espaço para que ele trabalhasse ali. E eu também me dava muito com Gil Nunes, embora fosse de uma geração um pouco, né, mais nova do que a dele, porque ele era colecionador de antiguidades e eu tinha muita curiosidade. E cheguei, inclusive, a doar alguma coisa, mesmo ainda na minha adolescência, que eu tinha em casa, como carta ou algum objeto, algum documento que eu tinha recolhido numa biblioteca que foi queimada aqui no seminário de Teresina. Professor, Amarante, além da sua beleza bucólica, né, rodeada das serras azuis do poeta, também banhada por 3 rios, quase uma ilha, ela também, à semelhança de Barras, que também é quase uma ilha, com as suas 6 ou 7 barras, ela deu muitos filhos ilustres ao Piauí, tanto na parte da política como também da literatura, né, das artes. É verdade. Professor, uma pergunta que você até já falou nisso, mas eu Sim. queria ver algum detalhe. Quer dizer que essas estações, que você até disse o número dela, mas de 4 dezenas... Eu posso declinar qual é o contexto dos conteúdos que estão nessas estações. O poeta Elmar, eu quero primeiro dizer que o poeta Elmar é filho adotivo de Amarante, né? Ele é cidadão amarantino e é membro da Academia de Letras do Médio Parnaíba, né? E tem publicações específicas sobre Amarante, inclusive um livro que eu tive também o prazer de apresentar, né? Então, são 8 estações, né? Uma delas que compreende o ciclo do couro, outra contempla os historiadores, e aí, naturalmente, estão Odilon Nunes, Paulo Nunes, Monsenhor Chaves, Raimundo Santana, José Camilo da Silveira Filho, Benedito dos Santos Lima. Uma terceira estação, chamada de Sala Verde, trata dos nativos, os povos indígenas, e aí um destaque para o livro Mandu Ladino, de Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco. Uma quarta sala, chamada de Sala Preta, cuida das afrodescendências, né? E aí estão textos e livros de Alberto da Costa e Silva, Clóvis Moura, Hélio Ferreira e Júlio Romão da Silva. A quinta sala, chamada de Sala Azul, é a Sala dos Românticos, e aí estão vários poetas e literatos, incluindo da Costa e Silva e Amélia de Freitas Bevilacqua, uma grande poeta de Piripiri, que foi esposa de Clóvis Bevilacqua. Na sexta sala, chamada Sala Cinza, está o ciclo da modernidade, né? Aí, incluindo vários escritores e alguns bem de uma literatura bem avançada, como Torquato Neto e H. Dobal, né? Na sétima sala, que é o alpendre, ou que antigamente a gente chamava de varanda ou varandão, que é uma sala imensa, estão as 48 estações, né, que eu me referi inicialmente. Cada estação dedicada ou a um ciclo dessa cronologia da literatura piauiense ou a um literato especificamente, dependendo da apreciação que o comitê curador fez da sua obra e resolveu, então, dar esse destaque. Quero dizer que nesta estação está, melhor dizendo, nesta sala, neste alpendre, está a estação 28, em que está a geração mimeógrafo, de que faz parte o poeta Elmar Carvalho, né? Aliás, Elmar está presente nesta sala 28, está presente também na sala do Ciclo do Couro, que é a primeira sala, quando há um trecho de uma crônica sua
sobre o padre Miguel de Carvalho e Almeida. Não sei se ele está sabendo disso também. Estava não, professor. É uma grande notícia que você está dizendo. Então, você e está que em muito 2 me honra, espaços lá do museu, pelo que eu já pude examinar até agora, né? e que eu Lamentavelmente, na agradeço. sala, né, está uma grande sacada desse museu, que é o modo de falar piauiense, né? O chamado piauiês. E aí lá um grande painel com palavras e expressões desse linguajar característico do povo, principalmente do povo do interior do Piauí. Né? Então, esta sala, inclusive, tem um vídeo que foi gravado em 18 lugares, pontos diferentes do estado do Piauí, para que as pessoas possam, né, ter uma noção exata da pronúncia de determinadas palavras, porque algumas delas variam de região para região do estado do Piauí. Então, esse é o panorama geral das sessões e das estações da 7ª sessão, que é, como eu disse, aquela que homenageia especificamente os literatos segundo uma cronologia definida pelo comitê curador da exposição. Professor, nós estamos aqui, eu acho que foi com a sua presença aqui, nós tivemos muitos comentários, eu vou só ler mais um pouquinho, okay. Normalmente eu encerro naquele momento, mas vamos dar aqui continuidade, rapidinho, agradecer a presença do Hernandes Getirana, nosso amigo, que sempre presente, a Helenice Neri, o Ricardo Moura, a Lisete, né, já falamos, Portal Entretexto, boa tarde, que entrevista agradável de ouvir, com um toque telúrico da memória afetiva. Obrigado. E o canal Transcendência, né, Vanise, esse canal Transcendência é o meu novo espaço aqui no YouTube. Será dedicado especificamente à música, teatro, cinema e à literatura piauiense. Aí fica aí, gente, a dica para conhecer. O Luiz Paulo Rodrigues Amarante tem uma rica expressão cultural. Danças típicas como o cavalo piancó, oriundo das ribeirinhas amarantinas, o pagode do quilombo, mimbó, haviam rodas de São Gonçalo e dança portuguesa. Muito legal. Nós cometeríamos uma grande injustiça se a gente não compelisse o professor a falar um pouco dele próprio. Por quê? Porque a festa do Divino já estava, acho que há muitos anos, já praticamente inativa em Amarante. E o nosso benemérito, benfeitor Marcelino, às suas próprias expensas, com o dinheiro do seu próprio bolso, ele reativou essa festa. E mais adiante, ele também, com o seu suado dinheiro, ganho ali no mourejado dia a dia, ele adquiriu uma casa e, sem a ajuda de ninguém, de nenhum órgão público, ele criou um importante museu, o Museu do Divino, que depois até serviu de base, de motivação para que fosse criado o Museu do Divino em Oeiras, pelo Olavo Brás. Professor, fale sobre essas suas duas iniciativas. Então, realmente a Festa do Divino em Amarante, ela, durante muitos anos, foi apenas o peditório, né? Aqui, Câmara Cascudo chamava de bando precatório. Eram pessoas que saíam pelos arredores da cidade, pelos povoados, arrecadando esmolas para fazer festas mais num plano unifamiliar mesmo. Normalmente não eram festas comunitárias. Quando minha tia-avó, Josefa Pereira de Araújo, né, em 1954, disse ter feito uma promessa, ela começou a fazer a expressar esta devoção ao Divino Espírito Santo de uma forma mais efetiva, e com isso ela foi envolvendo a comunidade da Vila Nova, que é o bairro onde começou realmente a cidade de Amarante no século XIX. E então ela levou esta festa mais no círculo familiar e do bairro Vila Nova durante décadas, não é?
e ela só tinha a expressão pública mesmo, porque todas as pessoas sabiam que a missa de Pentecostes, ou a missa do Divino, era encomendada por ela. Isso era dito pelo padre no altar. Né? Mas, quando ela morreu em 1984, antes disso, ela morreu lúcida, ela saiu da TV, do Jornal Nacional, como ela dizia, e foi para o quarto e não aguentou, sentou-se num batente e morreu ali. Mas ela já havia dito para uma sobrinha e para mim: não deixe minha festa morrer. Eu peço, uma coisa que eu peço a vocês. Então, a herança que ela deixou para nós, ela era uma pessoa muito pobre, foi a festa do Divino. E aí nós encaramos isso como um dever, não apenas um dever religioso, mas também um dever de família, um dever moral, e de lá a gente vem mantendo a festa. E ela foi ganhando expressão, tanto que nos últimos 25 anos ela se tornou uma festa que ganhou também um aparato, uma beleza plástica que chamou a atenção da cidade. Né? Vanise mesmo já participou, já cantou lá com o coral do Instituto Camilo Filho, né? E ela sabe que é uma festa muito bonita, né? Tem de uma beleza plástica indescritível, né? E isto nos levou a torná-la, ou melhor, nos permitiu que ela se tornasse uma festa da cidade, uma festa que atrai, inclusive, pessoas de outras comunidades, como de Floriano, de São Francisco do Maranhão, e Regeneração, e Teresina também. Né? Então, esta é a trajetória recente da Festa do Divino da Amarante. E, nesse contexto, a minha coleção de peças relacionadas a essa devoção foi mostrada uma vez no Natal de 2007, e aí o povo passou a chamar a casa de Museu do Divino. E então nós resolvemos, na Festa do Divino de 2008, abrir definitivamente o Museu do Divino de Amarante. Bom, professor, é o nosso tempo, infelizmente, nosso tempo acabou, e eu fico assim, porque eu tenho profunda admiração pelo senhor, também participei. Obrigado. Visitei Amarante por sua causa, fiquei hospedada na sua casa, maravilhosa. Então, assim, realmente eu tenho uma admiração muito profunda pelo senhor, justamente por esse engajamento, essa alegria que o senhor tem de colocar para frente, né, e resgatar sempre, né, a memória do nosso povo. Obrigado. E é isso. Por aqui nós vamos encerrando o Chá das 5 dessa quinta-feira, 31 de março. O nosso agradecimento ao intelectual e professor Marcelino Barroso pela companhia, e nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui, e o convite para que fiquemos juntos. Esse programa fica gravado nos canais da TV Lestante para ser revisto e compartilhado. Muito obrigada, um belíssimo fim de tarde e até quinta. Muito obrigado.